Olá, galerinha! Tudo bem? No vídeo de hoje falaremos mais um pouquinho sobre os números decimais, dos naturais aos racionais. Vamos lá? Olá, galera! Vamos lá, então, iniciar mais uma vez os nossos estudos. Considere o número 122,49. Observe o valor posicional de cada um dos algarismos. O que é valor posicional? Então, galerinha, o que é valor posicional? Você sabe? Acredito que sim, né? Já vimos isso em aulas anteriores. Valor posicional é o valor atribuído a cada algarismo de acordo com a posição que ele ocupa. Ok? Então, vamos lá colocar aqui, registrar a nossa resposta. Então, o valor posicional é o valor atribuído ao algarismo de acordo com a posição que ele ocupa. Tudo bem? A próxima pergunta é a seguinte: qual o valor posicional do algarismo 2 e do 4 e do 9? Bom, podemos ver aqui no número em questão, que o algarismo 2 ocupa duas posições, né? E quais são essas posições? Ele está na parte inteira, porque ele está antes da vírgula, certo? E ele ocupa a primeira posição é a casinha da unidade e a segunda posição, que é a casinha da dezena. Então, o algarismo 2 aí, ele tem dois valores distintos, né? De acordo com a posição que ele ocupa. Aqui na primeira casinha, que é a casinha... Aqui na primeira casinha, que é a casinha da unidade, ele ocupa a posição de 2 inteiros, certo? Então, aqui ele tem valor de 2 inteiros. Já na segunda casinha, que é a casinha da dezena, ele vale 2 dezenas, ou seja, 20 unidades, ok? Então, aqui, na casinha da dezena, ele corresponde a 20 inteiros, e na casinha da unidade, ele corresponde a 2 inteiros. Tudo bem? E do 4? Qual é, então, o valor do algarismo 4?
Aí, no caso, ele corresponde a 4 décimos, correto? Porque ele está na casinha dos décimos. E o algarismo 9, esse corresponde a 9 centésimos. Tudo bem, galerinha? Esse exercício nos pede para representarmos os números abaixo no quadro de valor posicional. Vocês vão observar aí que o nosso quadro posicional está dividido em duas partes. Nós temos do lado de cá a parte... Oh, poxa vida, só um minutinho, pessoal. Deixa eu corrigir aqui. Nós temos do lado de cá a parte inteira e do lado de cá a parte decimal, correto? Então, nós vamos preencher o nosso quadro posicional colocando os números nos locais da posição onde eles ocupam, certo? Começando sempre pela parte inteira. Então, aqui, ó, 2,49. Antes da vírgula, temos a parte inteira. Então, a parte inteira aqui está representada pelo algarismo 2. Então, nós temos 2 inteiros, ou 2 unidades, certo? E 49 centésimos. Aí, esse número vem depois da vírgula, então ele vai ocupar aqui a parte decimal. Qual é a primeira casinha da parte decimal? O décimo. Então, o 4 está no décimo e o 9 no centésimo. Tudo bem? O próximo número, 157,98. Vou começar pela parte inteira. Então, o que eu tenho aqui? Unidade, dezena, centena. Então, eu vou colocar o 7 na casinha da unidade, o 5 na casinha da dezena e o 1 na casinha da centena. Separo com a vírgula e aí vou para a parte decimal. Daí vem quem? O 9 nos décimos e o 8 no centésimos. Ok? Próximo número, 5,7. Então, temos 5 unidades, ou 5 inteiros, e 7 décimos. 2,5. 2 inteiros, né? 2 unidades e 5 décimos. 2,257. 2 inteiros, 2 décimos, 5 centésimos e 7 milésimos. 1.234,987. Então, novamente, ó, 4 na casinha da unidade, 3 da dezena, 2 na centena e 1 na unidade de milhar. Na parte decimal, temos 9 décimos, 8 centésimos e 7 milésimos. Depois, o que nós temos aqui? 7,908. Então, o que nós temos? 7 unidades, 9 décimos, 0 centésimos e 8 milésimos. Tudo bem, galerinha? Vamos para mais um exercício. O próximo exercício nos pede para escrevermos como nós lemos cada um desses números. Toda vez que temos que escrever cada um dos números, iniciamos sempre pela parte inteira, correto? Então, vamos lá, ó. No caso desse número,
o que que eu tenho? Eu tenho 2 inteiros e 40. Opa, corri aqui, deixa eu apagar. E 9 centésimos. O próximo tem 5 inteiros e 7 décimos. Próximo número, temos 12 aqui na parte inteira, certo? Então, vai ficar 12 inteiros e 9 centésimos. Ok? O próximo número, 2 inteiros e 5 décimos. No nosso próximo, teremos 2 inteiros e 250 e 7 milésimos. Tudo bem aí, pessoal? Nesse caso aqui, o que que nós temos? Temos 45 aqui na parte inteira, então temos 45 inteiros e, 90 centésimos. Por que é centésimos, professora? Porque o 9 está na casinha dos décimos. O 0 está na casinha do centésimos. Então, o nosso algarismo aqui vai até a casa dos centésimos. Por isso que a gente finaliza com centésimos. Certo? Olha lá, 7 inteiros. Então, reforçando aí para quem ainda está com dúvida. Por que que são 7 inteiros? Porque o 7 está antes da vírgula. E quem vem antes da vírgula é a parte inteira. E depois, o que que a gente tem? A gente tem 908 milésimos. Por que que temos 908 milésimos? Porque, novamente, o 9 está na casinha do décimos, na casinha dos centésimos é 0, quantidade, né? Lembra? O 0 representa a ausência de quantidade. Então, significa que na casinha do centésimo não tem nada. E o 8 está na casinha do milésimo. Então, a gente parou no milésimos. Por isso que nós terminamos a nossa leitura e escrita falando milésimos. Tudo bem, pessoal? Opa, cometi um errinho aqui na minha escrita. Vamos corrigir, porque está errado isso daqui, né? Não existe esse S aqui na palavrinha 900, né? Então, vamos corrigir. Nada de erro. Errar
todos nós erramos, porém temos que corrigir, né? Na hora que eu fui escrever aqui, eu 908 milésimos. Agora sim, tudo certinho, tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício. Esse exercício nos pede para observarmos os números a seguir, organizar os números dados em ordem crescente, indicar o maior e o menor número. E depois nós temos que explicar como fizemos para comparar esses números. Bom, pessoal, primeira dica. Para organizarmos os números, a primeira coisa que nós temos que verificar é se todos eles têm a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, certo? Então, vamos lá, ó. O primeiro número aqui é o número 1,4. Então, quantos algarismos ele tem depois da casinha? Opa! Ele tem 1 algarismos. O segundo, 42,53. Aqui já tem 2, ó. Vou colocar a quantidade de algarismos embaixo. 1, 2. Aqui tem 1. Aqui tem 2. Aqui não tem nenhum, né? Aqui tem 2. Aqui nenhum, depois da vírgula. Aqui, ó, já temos 3. Aqui também temos 3 e aqui temos 3. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é igualar a quantidade de casas depois da vírgula. E nós vimos aí que a maior quantidade de casas que temos depois da vírgula são 3. Então, o que nós vamos ter que fazer? Com os outros algarismos, nós vamos ter que completar com 0, para que todos fiquem com a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, certo? Então, ó, o primeiro número lá, 1,4. Para ficar com 3 casas, eu vou acrescentar 2 zeros. O segundo número, 42,53. Para ficar com 3 casas, eu vou acrescentar 1 zero. O outro, 21,8. Esse eu já tenho que acrescentar 2 zerinhos. O outro, 0,19. Vou acrescentar 1 zerinho. 54 inteiros. Vou acrescentar vírgula, 0, 0, 0. Isso é para ficar mais fácil, tá? De vocês organizarem, tá? O outro, 2,03. Nesse caso, vou acrescentar 1 zero. 148 inteiros. Então, 0, 0, 0. Os demais aqui já estão com as 3 casinhas. Então, nesses eu não preciso de completar nada, ok? Aí, o que o exercício nos pede? Ele nos pede para nós colocarmos esses números em ordem crescente. O que é ordem crescente? Eu vou escrever do menor número para o maior, certo? Então, eu vou escrever colocando nessa ordem, do menor para o maior. E como que eu faço para verificar quem é maior ou menor? Primeiro, eu vou verificar na parte inteira, tá? Então, eu vou observar a parte inteira, certo? Então, eu tenho aqui, ó, na parte inteira, nesse número aqui, eu tenho 1 inteiro, nesse eu tenho 42 inteiros. Então, vamos lá.
nesse primeiro número aqui, né? Eu tenho 1 inteiro. Nesse segundo, eu tenho 42 inteiros. Nesse, eu tenho 21. Nesse, eu não tenho inteiros. Nesse daqui, eu também não tenho inteiros. Então, o menor, é claro que é aquele que não tem parte inteira, certo? Só que aqui no caso, eu tenho dois números, né? Que é o 0,19 e o 0,07, que não tem parte inteira. Então, a parte inteira deles é a mesma, né? É igual, certo? Então, como que eu faço para comparar quem é maior, quem é menor? Aí eu vou comparar a parte decimal, certo? Então, ó, eu igualei os dois aqui com relação à quantidade de casas, né? Aqui vai ficar 190 e aqui 0,007. Aí, ó, parte inteira igual. Então, por enquanto, não dá para eu dizer quem é menor, quem é maior. Vou, então, comparar a parte decimal. Aqui tenho 1/10. Aqui eu não tenho décimos. Ou seja, esse número aqui é menor que esse. 0 é menor que 1, certo? Então, quem é menor nesse caso? O 0,007. Então, vai ficar como a minha organização? 0,007. Depois, quem vem? O 0,19, né? Porque a gente já viu que eles são os únicos que não têm parte inteira. Então, já vem ele na sequência. Pronto, agora eu vou observar os demais e verificar quem vem logo após o 0,19. Então, vou apagar aqui para ficar mais fácil da gente comparar. Esses dois nós já colocamos, certo? Bom, aí a gente tem o que aqui na parte inteira? A gente tem aqui 1 inteiro, 42 inteiros, 21 inteiros, 54 inteiros, 2 inteiros, 148, 23 e 24. Desses inteiros todos, quem é o menor? 1, né? Então, quem vem aqui depois do 0,19? O 1,4. E depois do 1,4? Vou circulando aqui para a gente não se confundir com os que a gente já colocou. Viria quem? O 2,03, certo? Pronto. Agora vamos comparar os outros inteiros. Aqui eu tenho 42, aqui eu tenho 21, aqui eu tenho 54, 148, 23 e 24. De todos esses, quem é o menor? O 21, certo? Então, vem aqui 21,8. Depois, quem vem? O 23,895. Logo após, o 24,560. Depois do 24, qual que é o próximo menor que os demais? O 42,53. Depois temos o 54 e, finalmente, o 148. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Igualar as casas, para ficar fácil de compararmos. E depois, comparamos a parte inteira
Se a parte inteira for igual, comparamos a parte decimal, sempre comparando décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimo com milésimo, ok? Então, ele pede aqui para nós, explique como você fez para comparar esses números, né? Comparamos. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, vamos lá. Canetinha encrenqueira. Comparamos a parte inteira e a parte decimal. Sendo décimos com décimos, centésimos com centésimos, e milésimos com milésimos. Bom, pessoal, nessa aula é só, ok? Espero que tenha ficado claro para todos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!